Fazendo uma comparação com a vida profética e ministerial dos servos do Senhor do Antigo Testamento, nós vamos encontrar inúmeras partes, itens e elementos importantes e semelhantes, parecidos mesmo. Vamos perceber muitas das vezes a mão do Criador operando, cuidando, guardando, guiando, livrando, protegendo. Outras vezes, repreendendo, permitindo levar em juízo cativos para ensinamento, para a maturidade que é necessária na vida e na jornada cristã. Isso nos mostra que o Deus do Antigo Testamento, ele era muito zeloso, cuidadoso. Mostra aqui o seu amor, o zelo, o ciúme realmente que tem, que possui com o seu povo, a casa de Israel. Vamos perceber, por exemplo, que lá no início, quando do êxodo, a caminhada do povo de Deus, a libertação do Egito, a caminhada pelo deserto do Sinai, em que o Senhor estava preparando exatamente aquele recém-criado Israel para formar uma grande nação que o amaria, que o serviria, queria realmente honrar o seu nome e adorá-lo como único e eterno Senhor. Percebemos que no início da jornada, o líder, Moisés, ele encontrou muitos obstáculos, muitas dificuldades para conduzir aquele povo. Um povo que não tinha experiência nenhuma com Deus, não tinha a maturidade, não sabia guerrear, era totalmente dependente, porque viveu a maioria da sua jornada sempre como escravo, sempre dependendo de outras nações. Mas que agora Deus começava a cuidar, a zelar e a mostrar o seu amor, a sua proteção. Percebemos, por exemplo, uma semelhança aqui entre Moisés e Abraão e também Elias. Esses três personagens, eles têm algo de muito parecidos concernente a desafios para desenvolver a sua vida ministerial, como líder, como profeta, como adorador. Nós vamos perceber essa semelhança lá no início, lá no Gênesis, quando Moisés estava guiando o seu povo logo da retirada do domínio do Egito, de Faraó. Ele teve um dos primeiros obstáculos, que foi exatamente levar o povo a chegar até o Mar Vermelho. E de repente ele percebeu aquele obstáculo que estava ali na sua frente. O mais importante e curioso de tudo é que quando ele percebe aquele obstáculo na sua frente, na frente daquele povo, quando ele teve a oportunidade, ele também percebeu que ele estava sendo perseguido, que Faraó tinha se arrependido da sua promessa de libertar e agora estava perseguindo o povo de Deus para matar. Então Moisés, ele se depara com esta crise,
com esta situação, uma das primeiras do seu ministério. E interessante é que aquele homem que recebia as mensagens do Senhor Deus, do Criador, aquele líder que sempre obedecia a ouvir as mensagens, agora estava atuando, estava à frente no comando e de repente, na sua primeira crise logo, veio um desafio. O que fazer? Aquele povo todo parado, agoniado, para lá e para cá, pressionando Moisés, o que nós vamos fazer? Tem um mar à nossa frente, tem uma dificuldade à nossa frente. E Moisés, quando percebe que está sendo perseguido, fica assim meio perdido por alguns segundos. Mas em seguida, ele se dirige ao seu Deus. Ele olha para o alto, ele começa a clamar ao Senhor. E a voz de Deus vem em resposta para ele e diz: por que estás clamando a mim? Diga ao povo que marche sobre as águas. Caminha, segue adiante, porque eu estou contigo. Então Moisés, naquele arrebatamento, ele percebe que aquele momento não era de orar, não era de clamar, e sim de tomar uma atitude. E muitas das vezes é exatamente isso que nos falta. Quando vem a crise, quando vem a dificuldade, quando vem um aperto na situação, não basta simplesmente orar, não basta simplesmente clamar, não basta fazer campanhas e campanhas ou ir de manhã, de tarde e à noite à igreja na busca de uma palavra, de uma posição do Senhor. Na verdade, se Deus tem falado conosco, se Ele está confirmando que nós estamos sob a sua proteção, Ele não somente está aguardando a nossa posição, a nossa atitude como servo de Deus. É exatamente isso que Moisés faz. Ele toca com seu cajado sobre as águas daquele mar e começa então a ver aquela grande parede, aquela grande divisão, e ele ordena que o povo comece a andar sobre aquela divisão, sobre aquele caminho. E o que nós percebemos na sequência da história é que, a pés enxuto, o povo de Israel cruzou, atravessou para o outro lado, superou a dificuldade, superou a crise, superou aquele momento difícil e chegou ao outro lado. Aqui nós percebemos um paralelo na vida também de Abraão. Lá no livro de Gênesis, a partir do capítulo 22, por inúmeras vezes, Abraão, o nosso pai na fé, o pai da prosperidade, em um determinado momento da sua vida, do seu ministério, também teve muitas dificuldades. Atravessou por muitas lutas, atravessou por muitas altos e baixos na sua vida. No meio das promessas, das vitórias, da prosperidade, do crescimento, Abraão, com seus pastores, com seu rebanho, com sua casa, com toda a sua posse, com as suas tendas espalhadas por onde ele ia, ele encontrou também muita luta, muita dificuldade, e após anos e anos, décadas, 20, 25 anos, alguns dizem até 30, ele teve uma das principais promessas de Deus na sua vida realizada, concretizada. Isto nos mostra e nos ensina que, quando nós começamos a caminhar com Deus,
quando nós começamos a depender do Senhor, quando nós começamos a obedecer a sua palavra e tomar uma vida de adoração e sacrifício ao Deus Criador, Ele vai realizando e confirmando as bênçãos que Ele tem nos feito ao longo dessa jornada. Se não vacilarmos na fé, se não desviarmos, se não esmorecermos, Ele nos dá a vitória. E é Ele mesmo que nos convida a sermos seus amigos, a caminharmos com Ele, a não desfalecermos, a não esmorecermos e não titubearmos em nenhum momento da vida. Embora venham as crises, embora venham as dificuldades, embora venham os dissabores da vida, o Senhor Deus, Ele nos convida a permanecermos dependendo dEle, da sua ação, da sua graça, da sua proteção, do seu amor, da sua amizade, da sua misericórdia. Traçando esta mesma linha de caminhada